Olá, olá, bom dia, garotada do sexto ano Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton de História e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, né? Lembrando, estamos já no módulo 4, capítulo 13, feudalismo, certo? Então vamos lá, na última aula nós conversamos aí a respeito do sistema feudal, sobre o que era, como se formou, né, sobre o poder dos reis ser mais simbólico do que real, sobre o poder dos senhores feudais, o que era um feudo, como o feudo estava dividido, o manso servil, o manso senhorial, né, o manso comunal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a economia feudal e a sociedade feudal, certo? Então, gente, olha, os feudos eles ficavam, né, localizados aí distante das rotas comerciais e eles eram afastados uns dos outros, né? Eram meio que isolados. Sabe quando você vai para o interior que tem uma casinha aqui e a outra lá longe? Mas era muito mais longe, às vezes, de um feudo para o outro, certo? E muitas vezes existiam florestas que separavam esses feudos. Então, no caso aí, né, ocorreu a necessidade desses feudos produzirem tudo que eles precisavam para sobreviver. Ou seja, a economia desses feudos era uma economia voltada para autossuficiência. Eles não precisavam comercializar, certo? Como eles não precisavam comercializar porque eles tentavam produzir o seu alimento, a gente tem o enfraquecimento justamente do comércio, certo? Esses produtos, esses alimentos produzidos no feudo, eles eram produzidos pelo trabalho dos servos, ou seja, eram esses servos que asseguravam, através do seu trabalho, a produção de alimento responsável pela sobrevivência de todas as pessoas que viviam no feudo. Tá? Então, mesmo sendo os servos os que mais trabalhavam, né, para a produção de alimentos, a maior parte dos alimentos ainda ficava na mão dos nobres. Lembra que esses servos não são donos da terra e eles precisam pagar tributos, que a gente vai falar daqui a pouco mais um pouquinho sobre esses impostos que os servos pagavam também. Tá? Fora o cultivo, então você sabe, a principal atividade econômica de um feudo era a agricultura, a plantação de alimentos, né? Mas eles criavam animais também, como vacas e cabras, que eles tiravam leite, né, para fabricar queijo, para fabricar manteiga, e com a lã e o couro eles acabavam também fabricando roupas, né, roupas, calçados. A maior parte era destinado também à nobreza, mas às vezes eles utilizavam, vamos supor assim, roupas mais simples, né? Os feudos, gente, eles tinham moedas, tá? Essas moedas, elas existiam, mas eram pouco utilizadas, porque geralmente o comércio lá que eles praticavam muitas vezes era baseado no escambo, lembra lá? Uma troca de produtos, né? Então eles utilizavam moeda, mas em pouca escala, digamos assim, certo? Então existia o que era mais importante, o que fazia uma pessoa importante naquela época ou poderosa, fora o nascimento, era a quantidade de terra sob o domínio dela, ou seja, o tamanho do feudo. Então existia aí basicamente três formas de se obter feudo. Lembrando que o feudo não era comprado, tá? Os feudos não podiam ser vendidos e nem comprados, certo? Então de que forma que eles conseguiam esses feudos? Eles podiam conseguir por meio de doação, né, que a gente vai ver daqui a pouco, suzerania e vassalagem, ou como resultado de uma guerra, né, um senhor feudal venceu o outro e dominou aquele território, ou por herança, ou seja, o feudo com o passar do tempo passa a ser hereditário, ele vai passar de pai para filho, certo? Agora vamos falar um pouco sobre a sociedade, deixa eu passar aqui o slide, sobre a sociedade feudal, né? Gente, a sociedade feudal ela era dividida em grupos, em estamentos, como a gente falou na última aula, né? E esses grupos eles já eram desde o nascimento definidos. Basicamente você tinha três grupos: clero, nobreza e o último grupo, o último e maior grupo, camponeses e servos. Lembrando, gente, que o fato, quando vocês olharem uma pirâmide social, isso é uma pirâmide social, né? O fato, aqui é a base da pirâmide, bem aqui é a base da pirâmide, né?
O grupo que está na base da pirâmide, gente, está aqui porque eles representam não o mais importante, mas sim a maior quantidade. Tá? Então, o grupo que está na base não é considerado o grupo mais importante da sociedade, mas é o que tem maior número de pessoas. Então, o maior número de pessoas na sociedade era dos camponeses, certo? Quem fica no topo da pirâmide social, fica no topo porque é uma quantidade menor, porém são as pessoas consideradas mais importantes, certo? Então, na sociedade feudal você tinha o clero, você tinha a nobreza e você tinha os camponeses e servos. Então, olha só como funcionava. O clero, né, aí o topo da pirâmide, representado pelo papa, pelos bispos, sacerdotes, tá? Estava aí no estamento, né, no estado mais alto. A função deles, gente, do clero, dessa classe social, era cuidar do mundo espiritual das pessoas por meio de orações. Abaixo vinha o segundo estamento, que era a nobreza, certo? A nobreza aí era responsável pela proteção da sociedade. Eles guerreavam. Abaixo nós temos os camponeses e servos, que são considerados o terceiro estamento. Esses aqui, gente, formavam a maior parte da população e eram os que mais trabalhavam. Ou seja, se a gente fosse dividir, nós teríamos o clero, os que oram, a nobreza, os que guerreiam, e os servos, os que trabalham. Certo? Então vamos falar dessa primeira classe aí, os camponeses e artesãos. Gente, os camponeses, a gente pode dividir ele em dois grupos, os servos e os vilões. Os servos, gente, eles estavam unidos ao senhor feudal por laço de servidão. Que era um laço de servidão, né? No caso aí, eles não eram escravos, mas eles estavam presos à terra porque tinham feito um acordo com o senhor feudal. Né? O senhor feudal doou para eles uma parte da terra para que eles produzissem ali. E para que eles saíssem daquela terra, eles precisariam da permissão desse senhor feudal. Então os servos, eles estão presos à terra. Certo? Não preso de estar preso, grudado lá. Está preso à terra porque se ele precisar sair, ele precisa da autorização do senhor feudal. Não é assim, eu não quero mais ficar aqui, agora eu vou embora. Não. Ele precisa da autorização do senhor feudal. Tá? E esses são os servos. Os vilões, eles eram trabalhadores livres. Eles não eram presos à terra. Se eles quisessem ir embora do feudo, eles podiam ir, é problema deles. Eles eram trabalhadores completamente livres. Mas tem um lado bom e o lado ruim de ser um vilão, aqui no caso do sistema feudal, né? É o seguinte, ó, os servos, eles estavam presos à terra, mas eles recebiam proteção do senhor feudal. Recebiam proteção em um pedaço de terra para que eles pudessem cultivar. Já os vilões não recebiam essa proteção. Né? Só que os servos recebiam essa terra, recebiam essa proteção, estavam presos à terra, mas eles deveriam cumprir aí várias obrigações com relação ao senhor feudal. Né? Algumas delas eram impostos e tudo mais. Se vocês pegarem o livro de vocês, pausa o vídeo, pega o livro de vocês, abram lá na página 7. Você tem bem no cantinho, como se fosse um documento antigo, onde nós temos 3 tipos de impostos que os servos deveriam pagar para os senhores feudais. Então, olha lá. Primeiro que está lá no teu livro, na página 7, corvéia. Que era a corvéia? Em troca das terras recebidas, os camponeses deveriam trabalhar alguns dias, lembra? 3, eu falei na última aula, por semana nas terras do senhor, realizando tarefas agrícolas e domésticas ou fazendo a manutenção de equipamentos, estradas e pontes. Ou seja, o senhor feudal não paga trabalhadores para eles. Quem trabalha na terra deles são os servos durante 3 dias na semana. Os outros dias da semana, os servos vão trabalhar nas terras que o senhor feudal deu para eles, entendeu? Então, 3 dias na semana, os servos trabalham no manso senhorial, para o senhor feudal, e os outros dias eles já vão trabalhar lá na terra que o senhor feudal emprestou para eles. Banalidade é um outro imposto, né? Era uma taxa aí paga pelos moradores do feudo em moeda, né? Ou seja, em dinheiro, para utilizar a oficina, instrumentos de trabalho da propriedade do senhor feudal, como o forno, o moinho e a prensa. Geralmente não, os servos não tinham condições de ter esses equipamentos porque eram caros. Então, geralmente, o nobre comprava esses equipamentos
e depois meio que cobrava um imposto para que os servos pudessem utilizar essas ferramentas. Tinha também a talha. A talha, gente, eles tinham que entregar uma parte da própria produção para o senhor feudal. Então, eles acabavam pagando muitos tributos, né? Pagando muitos impostos aí para os senhores feudais. Já os camponeses livres habitavam a terra, tá? Entre as propriedades feudais. Eles tinham maior liberdade com relação, se a gente for falar dos servos, mas eles não tinham segurança, eles tinham uma maior insegurança, porque a proteção do senhor feudal era só para com os seus servos. Tá? Esses servos viviam em casas que não tinham muito conforto, elas eram construídas aí pelos próprios servos, inclusive no livro de vocês, na página 8, tem um texto lá no finzinho que diz o seguinte, ó: o servo e sua família viviam numa feia cabana de um só cômodo, que dividiam com galinhas e porcos. No centro ardia uma pequena lareira, cuja fumaça escapava por um buraco no teto. No inverno, quando era preciso aumentar o fogo, o aposento ficava repleto de fumaça. Quando chovia, a água entrava pelo telhado de palha e transformava em lama o piso de terra. O cheiro de excrementos era persistente. Excrementos são as fezes, a urina. Tá? Então, além de ser um lugar em péssimas condições de vida, ainda era bem mal cheiroso. Certo? Gente, a maior parte da população, obviamente, analfabeta. Certo? E aí, isso era o que nós tínhamos para conversar por hoje. Tá? Sobre essa economia e esse início aí da sociedade feudal. Na próxima aula a gente vai falar já dos nobres e do clero. Então, na verdade, é como se a gente tivesse começado a nossa aula falando... Vamos falar logo da nobreza? Eu ia deixar para a próxima aula, mas vamos falar logo da nobreza, que aí para a próxima fica faltando o clero. E talvez já dê para a gente concluir esse capítulo. Deixa eu mudar aqui, bora ver. Bora falar aqui da nobreza, certo? Gente, eu já conversei com vocês que a nobreza feudal ela teve sua origem lá no Império Carolígio, né? Com os títulos, né? Esses nobres eles eram divididos em dois grupos: a alta nobreza, que era formada por duques, condes, marqueses, e a baixa nobreza, que eram os barões, os viscondes e os cavaleiros. Esses barões, viscondes e cavaleiros, eles prestavam serviço militar para os grandes senhores, para os grandes nobres. Então eles viviam e lutavam por esses nobres. Tá? A guerra aí na Idade Média era algo comum, era algo até que eles utilizavam como entretenimento muitas vezes. Tá? Só que um cavaleiro ele necessitava de equipamentos para participar dessas guerras, desses combates. Precisava de escudo, de espada, um elmo, né, uma armadura legal, um cavalo cuidado, e isso era muito alto o valor para eles conseguirem. Então, por essa razão, apenas membros da nobreza se tornavam cavaleiros, e não qualquer um que quisesse. Tá? Quando eles não estavam fazendo guerra, eles organizavam torneios como uma forma de fazer festividade, fazer entretenimento. Nesses torneios aí os cavaleiros disputavam várias provas. Você já deve ter visto o filme, né? Eles sobem num cavalo, pegam como se fosse uma lança gigantesca, saem para dar no peito do outro, tudo mais. Depois lutam de espada. Eles faziam esses festivais como uma espécie de entretenimento e também treinamento, tá? Queridos, os nobres e os senhores feudais, tá? Eles dividiam suas terras em vários pedaços, várias porções. As pessoas que cediam, ou seja, as pessoas que davam as terras para alguém, eles eram chamados de suzeranos, certo? Então, no caso, o rei doou terra para o nobre, o rei é um suzerano. Quem recebe essa terra é chamado de vassalo, certo? Então, o que acontecia? Um nobre, ele podia ter vários vassalos, e mesmo esse nobre tendo vários vassalos, ele poderia ser um vassalo também. Tio, não entendi. Assim, ó, vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Aqui está o rei, e o rei doou terra para um nobre, certo? Esse nobre, ele é vassalo
do rei. Tudo bem? O nobre é vassalo do rei. E o rei é o suzerano do nobre, porque foi ele que doou a terra. Só que essa terra era muito grande, aí esse nobre decide doar essa terra para outros 3 nobres. Para aqui os outros 3 nobres. Se esse nobre doou essa terra para esses outros 3 nobres, então esse nobre passa a ser também um suzerano. E esses outros nobres passam a ser vassalos. Então percebe que esse nobre que recebeu do rei, ele é um vassalo do rei, porque foi o rei que doou para ele, mas ele é um suzerano desses outros nobres, porque ele doou terra para esses nobres, entenderam? Então o nobre poderia ser um vassalo e poderia ser ao mesmo tempo um suzerano. Nessa ideia, quem não seria um vassalo seria o próprio rei, né? Porque ele que doou. E quem não pode ser suzerano seriam os servos, porque os servos são a última parte dessa doação de terras aí, certo? Então por isso que eu digo que o nobre ele podia ter vários vassalos e mesmo assim ele ser um vassalo de um outro nobre, como por exemplo do rei, no exemplo que eu coloquei para vocês, tá? O poder desse senhor feudal aí, gente, era medido pela quantidade de sua propriedade, pela extensão de sua terra. Quanto mais terra, mais poderoso ele era considerado. Quanto maior o número de vassalos que ele tinha, quanto maior o número de servos lhe deviam obediência, mais poderoso era considerado esse senhor feudal, certo? Esse ato aí de doar terra, de conceder terra, gente, no caso conceder o benefício do feudo, né? Eles faziam uma cerimônia que oficializava essa doação. Né? A cerimônia era conhecida como efeudação. Nessa cerimônia, o que acontecia? A primeira parte era uma espécie de homenagem, onde quem vai doar e quem ia receber a terra, eles ficavam frente a frente, e aí um deveria servir e o outro ser servido, né? No caso, o vassalo ajoelhava na frente de quem seria o suzerano, juntava as mãos e colocava entre as mãos. Já brincaram de toma aqui seu anel, né? É aquela brincadeira que põe, finge que o anel está na mão e fica ali passando na mão dos outros. Pois é, meio assim. Um fecha a mão, ó, mais ou menos assim. Quem vai receber a terra une as mãos e coloca aqui as mãos do que vai doar a terra, né? Porque as mãos de quem vai doar a terra, ao redor das mãos de quem vai receber, significa proteção. É esse o significado aí. Significa que o suzerano promete proteger o seu vassalo, e o seu vassalo promete proteger o seu suzerano. É um juramento de fidelidade, certo? Depois que é feito isso aí, esse gesto, representando submissão de quem está recebendo a terra, tá? Acontecer a investidura, aonde aí o suzerano vai entregar, ele poderia entregar uma planta, ou então um saquinho com um punhado aí de terra, representando a doação do feudo, tá? Gente, importante, os vassalos eles não eram donos das terras, tá? Eles podiam obter sustento, tirar proveito delas, mas eles não podiam vender, por exemplo, tá? Os feudos se tornaram hereditários e eles passaram a passar de pai para filho. Tá? Quem recebia aí a terra podia dar um pedaço dela para outro nobre ou para um camponês, mas nunca vendê-las, certo? Queridos, para vocês fica hoje o exercício da aula 10. Fiquem com Deus e até a próxima aula.